A gente estava falando aqui sobre a Terra, que a Terra é para sempre, né? Que você leu o texto aí, da eternidade da Terra, né? Que ela dura para sempre. O que a gente tem que entender é que a Terra é um tabernáculo aonde Deus vai ficar. Ele vai descer com a cidade. O projeto de Deus é vir para a Terra morar com os homens. Entende? E Deus sempre teve como objetivo habitar no meio do seu povo. Ele sempre quis. Só que ele mostrou isso em várias etapas da humanidade em figura. Entende? Em Ezequiel ainda não está perfeito. É só o filho. O plano de Deus não é só o filho vir para a terra e habitar com os homens. É o pai e o filho. E habitar com a igreja e todos serem todos um com Deus. Esse é o objetivo. Então, olha só, mediante essa linha de raciocínio, todos os tabernáculos aonde Deus manifestou a sua presença tinha pedra angular, tinha fundamento. Entende? Vocês vão entender onde eu quero chegar. Você sabe que o tabernáculo de Zorobabel, de Salomão, todos eles tiveram fundamento, pedra angular. Não teve? Todos os tabernáculos de Deus. Aí Deus ele chega para Jó e fala assim: onde estavas tu? Jó 38, versos de 4 a 7. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dízimo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Quem estendeu sobre ele o cordel? Sobre quem estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? Está falando da terra, como tabernáculo. Deixa bem claro esse texto que Deus criou a terra para ser um santuário aonde ele vai habitar. Aí beleza, você consegue entender que na terra, quando Deus fundou, ele já estava pensando nesse tabernáculo? E que todo tabernáculo tem átrio externo e o átrio interno é dividido em santo lugar e santo dos santos. Todos os tabernáculos de Deus tiveram isso. Inclusive em nós. Temos átrio externo, átrio interno e santo dos santos. Temos tudo. Todo tabernáculo onde Deus habita é dividido dessa forma. O planeta Terra, quando Deus ele divide a parte seca da parte molhada, e aí divide terra e mar, ali ele está montando o tabernáculo dele. Mar, nações, terra, sacerdotes, céu, santo dos santos. E isso aí, em princípio, em primeira instância, ele estava apontando para Israel, para o povo ao qual ele ia se aliançar para criar uma nação de sacerdotes. Aí, todas as nações da terra seriam mares, o povo de Israel seria a terra e o céu de Deus, o santo dos santos. Vocês estão acompanhando o raciocínio que eu estou dizendo aqui? Não tem nada se batendo aqui. Só que lá no final, você vai ver, no milênio, a mesma coisa. A terra onde está os sacerdotes lá de Ezequiel, os sacerdotes de Ezequiel inferiores, sendo a terra, os mares, as nações, e o santo dos santos, aonde está o templo de Ezequiel. Lá onde estão os santos e a igreja e Cristo, santo dos santos. E o Pai no céu. Porque e isso ainda não está em plenitude, porque o Pai ainda está no céu. Existe um lugar na terra onde é santo dos santos, e existe um lugar no céu da onde saiu o Filho, que é santo dos santos, mas não está em função mais, porque o Filho veio para a terra. E aí, quando a Nova Jerusalém vem, irmãos, o que acontece? Aí se estabelece uma coisa tremenda, porque o tabernáculo é aqui na terra. A Nova Jerusalém vem completar na terra o santo dos santos com o Filho. O verdadeiro, a parte celestial vem para a parte da terra e forma o santo dos santos da terra. O mar, que são nações ímpias, que precisam de sacrifício para purificar seus pecados, não vai existir mais. E aí o que vai ficar dividido o tabernáculo de Deus na terra, na eternidade? Átrio interno e santo dos santos. Todas as nações da terra vão fazer parte do átrio interno. E o santo dos santos, Cristo, o Pai e a igreja. E o mar, o átrio externo, já não existe. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, vocês veem que esse é o plano de Deus. A terra não pode acabar, porque a terra é fundamento, o fundamento da terra é eterno. É para sempre. E é aqui que Deus vem morar com os homens. Entende?
Verso 8. E sairá a seduzir as nações que andam no quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e as consumiu. O diabo, o sedutor, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Tá vendo? Dia e noite. Dia e noite. Depois dos 1000 anos, na eternidade, dia e noite. Agora, a última porção da revelação. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito no livro. Aqui, verso 13. Agora, para os comentários aí, presta atenção, para vocês entenderem. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além, que é o Sheol, entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, depois do julgamento, a morte, que deu os mortos, né, e o Sheol, que deu os mortos, foram lançados para dentro do lago de fogo. Sim. Esta é a segunda morte, etc, etc. Aí vem o Apocalipse 21, lembra que apareceu a morte, o Sheol e o mar dando os mortos, né? E depois do julgamento, disse, então a morte e o Sheol foram lançados no lago de fogo. Tá faltando o quê? Tá faltando um aí, não tá? O mar, né? A morte, o Sheol e o mar deram seus mortos. Aí, ou seja, foram lançados no trono branco, foram julgados... E depois diz, e a morte e o Sheol, que tinham dado seus mortos, foram lançados no lago de fogo. Ou seja, conclusão para eles, está faltando um, o mar. Agora vem a explicação. Ah, porque condenou o mar, condenou a morte, é verdade, está certo. Isso, está faltando o mar. Explicação do mar. É. O Apocalipse 21, viu um novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se passaram, e o mar já não existe. Agora, ou seja... Já está entendido, né? Mais ou menos. Mas tem a pergunta. A morte é o estado de morte, né? Como que a morte vai dar os seus mortos? A morte, ela não está no Sheol. O Sheol não é uma prisão, que é o mundo dos mortos. Por que separou a morte do Sheol? Mas a morte é um estado mortal do homem. E a morte se encontra no Sheol. Mas tem que separar um do outro, porque o Sheol é uma prisão. A morte... O Sheol é um local. Isso, é um local. A morte, que são os mortos, né, que entram na morte, estão lá. Então faz sentido, né? O Sheol tem que cuspir os mortos de lá. Então a morte e o Sheol lançaram os seus mortos. Tá tudo bem. Mas e o mar? O mar dando os mortos? O que seria isso? Pessoas que morreram afogadas nas águas? Pessoal então aqui... aqui, irmãos, tá aquele trabalho de Deus, sabe? Ali você tem que agir mesmo como um médico, sabe? Fazer aquela operação, aquela cirurgia, para você entender que tem textos ali, parte literal e espiritual juntas. Porque esse mar não pode ser literal. Por que Deus quis que só o mar, as pessoas que morreram afogadas, fossem lançadas no mar? E as pessoas que morreram queimadas? E as pessoas que morreram de tanto tipo de morte? Então esse mar aqui... é uma resolução diferente. E por que João quis falar da morte, do Sheol e do mar, dando seus mortos? Aí vocês vão ver que quando a gente começar a trabalhar para entender o que é o mar aqui, você vai ver a duplicata de Gog e Magog. A história está sendo contada mais uma vez. Deus está contando uma história aqui, através dessas palavras. Está fechado, né? Mas dá para desbloquear agora. Então, olha só. Lá no início na Batalha do Armagedon, quando acontece o primeiro Gog e Magog, eu li o texto lá do sexto cálice da ira, você viu que saiu espíritos imundos da boca da besta, do falso profeta e do dragão, né? São os personagens malignos do final, que estão conclamando, através de espíritos de demônios, os reis de toda a terra para se juntarem para a peleja do grande dia do Senhor. A pergunta é, todos irão? Não. Nem todos irão, nem todos os marcados estarão nessa batalha. Porque se Jesus arrebentasse com todo mundo ali, não sobraria
pessoas marcadas para o tribunal de Cristo serem lançadas vivas no lago de fogo e enxofre. Esses que morreram na batalha do Armagedão morreram a primeira morte e vão ser julgados na segunda morte, lá depois, lá no trono branco. Então, muitos se esconderam, porque escutaram o que as profecias das testemunhas, e muitos se esconderam em fendas de rocha, se escondendo daquele que vem cumprir a ira do Deus Todo-Poderoso, que é o Filho. Eles se escondem, mas são levados para o tribunal. E lá são sentenciados e jogados vivos no lago de fogo e enxofre. Essa é a besta, povos, línguas e nações marcados, que não participaram da batalha do Armagedon porque se esconderam e foram foram aprisionados e colocados diante do tribunal para serem lançados vivos. Lá no final, no segundo Gog e Magog, vai acontecer de novo. O diabo vai vir e vai ludibriar as nações, vão enganar a muitos e vai conclamar esse povo para sitiar a Cidade Santa e tentar guerrear contra os exércitos, contra os santos, na Cidade Santa. Só que nem todos também vão, irmãos. Nem todos também vão. Como no primeiro Gog e Magog nem todos foram, no segundo Gog e Magog também nem todos irão. E aí o que vai acontecer? Vão sobrar, vai cair fogo do céu e vai consumir os que estão lá sitiando a cidade. Mas e os que sobraram? O mar vai dar os seus mortos no tribunal do trono branco. O mar são as nações ímpias. Elas vão ser entregues para o tribunal do trono branco para serem julgadas, e da mesma forma como lá no tribunal de Cristo, elas vão ser lançadas vivas no lago de fogo e enxofre, onde está o diabo e seus demônios. Entendeu? Por isso que quando a eternidade vier, o mar já tinha dado os seus mortos, deu mortos que são mortos para Deus, pessoas que não significam para Deus mais, porque tinham no coração o engano do diabo e tinham a covardia de não se colocarem para a batalha lá, para serem consumidos com fogo que caiu imediatamente sobre eles. O que vai acontecer? Eles vão ser lançados vivos, o mar deu seus mortos. E aí a Nova Jerusalém, quando ela desce, o mar já não existe. O mar são nações ímpias, e sempre foi, irmão. Sempre foi. Por que Jesus falava para Pedro assim? Vou ensinar você a ser pescador de almas. Ele estava tirando do mar vida, tirando peixes do mar para se transformar em filhos de Deus. Oi. Quer ver um dos maiores textos que explica isso daí? Um homem ia seguir Jesus. Por que eu estou falando isso? Por que eu vou falar isso? Porque lá no Apocalipse 20 tem dois mortos. Tem os mortos que vêm do Sheol e os mortos que vêm do mar. Se for um mar literal, irmãos, pessoas que morrem no mar, o endereço delas é o Sheol. Não tem como ficar lá no mar, não é? Então que mortos são esses do mar? Não pode, aí Deus está nos ensinando, aquele mar não pode ser o mar literal, tem que ser um mar espiritual. Então aqueles mortos não são mortos que morreram no corpo, são mortos espirituais para Deus. Essa é a conclusão, porque senão se você não concorda com isso, você tem que assumir que o mar é o mar. Que mar que é? Não sei qual mar que é, não sei qual oceano que é, mas é mar. Porque não diz os mares, diz o mar. O mar deu seus mortos. Mas quem morre no mar tem que ir para o Sheol, então não fecha o entendimento. Então os mortos do Sheol são mortos literais e os mortos do mar são homens mortos espirituais para Deus. Jesus é o que mais explicou isso lá. Acredito que esse texto existe até para explicar o Apocalipse. Um homem queria seguir Jesus, o homem falou, deixa eu enterrar o meu pai e depois eu venho e te sigo. Aí Jesus falou, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Você vem e me siga. Quando Jesus disse isso, ele falou de dois tipos de mortos. Os que estavam sendo enterrados, que morreram literalmente, que estavam indo para o Sheol, e os mortos espirituais, que estavam enterrando seus mortos, mas que se não cresce no Senhor, o caminho deles seria o mesmo, a morte do corpo e ir para o Sheol. Sim. Aí você vê, o mar deu seus mortos. E mais adiante você falou, a gente viu o destino do Sheol, viu o destino da morte, mas não viu o destino do mar, porque o mar deu seus mortos. E os mortos que nele estavam foram julgados e colocados no lago de fogo e enxofre, porque estavam mortos para Deus. E aí, quando a Nova Jerusalém desce, esse mar já não existe. Por quê? Porque ele já deu seus mortos. Não existe mais nações ímpias. Foi o que eu disse. Quando Deus chamou a terra de tabernáculo,
Ele criou o mar como as nações ímpias, a terra como os sacerdotes e o Santo dos Santos, o lugar de sacrifício espiritual. Lá na Nova Jerusalém, o mar, o átrio externo, não existe mais, porque a palavra de Deus diz que os ímpios... Sim. Agora vamos entrar na revelação final. Forma como o mar não existe mais. Entende? E aí, o tabernáculo da terra, com a Nova Jerusalém sendo o lugar mais santo, não tem mais átrio externo, é átrio interno, só. Porque o mar já não existe. É isso. Essa é a grande revelação. Esse texto, né, é mais uma prova irrefutável, insufismável, de que a Nova Jerusalém não tem como descer antes do milênio. Por quê? Porque quando ela desce, não tem mais nações inimigas. Isso aí, o último inimigo a se dar o cabo é a morte. E lá em 1 Coríntios 15, verso 24 em diante, Jesus entrega o reino ao Pai, e o Pai fala que coloca todos os inimigos debaixo dos pés de Jesus, e o último a ser colocado é a morte. Então como é que a Nova Jerusalém desce no milênio? Se tem morte no milênio, irmão, ele só desce depois do milênio, que aí não tem mais morte. A gente acabou de ler o texto, depois do trono branco, cronologicamente certinho.